começando aí mais uma noite abençoada, o Papo Cristão com vocês. Sejam bem-vindos aí, você que está entrando aí na live, que vai entrar, né? Que a palavra de Deus ela vem fluir livremente aqui. Estamos aqui no caso do irmão Paulinho mais uma vez. Uma noite aí de sabadão abençoado, né? E que todos nós possamos estar aí fluindo pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela companhia de todos que vão entrar aí. Que nessa noite nós possamos ter um papo aqui realmente cristão, onde a palavra de Deus ela seja o foco, o centro, né? E que vocês possam estar aí interagindo com a gente, porque estamos aqui para interagir com vocês. Manda aí sua pergunta, manda aí, né, o seu pedido de oração, tá bom? E vamos estar ligados com Jesus, porque o Espírito Santo é que nos guia, nos conduz, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. É isso, irmão Paulinho. Isso, cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo final de semana, né, a todos nós. E que estejamos hoje uma palavra, né, que seja movida pelo Espírito Santo para entrar no nosso coração, né, irmãos? Assim como nós se alimenta, para vocês também, né, possa servir esse alimento, né? É isso aí, irmão Lucas. Paz e graça do Senhor Jesus, estou de volta aqui. Eu acho que umas 2 ou 3 semanas, né? Que já faz que eu não estou aqui na live, mas eu tenho certeza, você está falando do pão, né? Que hoje tem um pão do céu aqui, um pão da vida. Glória a Deus. E que cada um de nós venhamos nos servir desse pão e que o Senhor venha falar conosco de forma abundante e sobrenatural. Amém? Amém, glória a Deus, né? Enquanto nós vamos compartilhando aí a live aí, ó, estamos aí pelo Facebook Eduardo Souza, também pela página Papo Cristão e também pelo Facebook do irmão Paulinho, né? Como que tá lá? Paulo Biancão Júnior, né? Então que vocês possam estar entrando na live aí e vamos estar batendo um papo, irmãos. Um papo aí, o que vocês, às vezes, vocês estão nos acompanhando aí. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Não tem receio não. Pode perguntar, pode estar falando, que a gente vai estar aqui com o maior prazer, estar podendo falar com vocês. Porque estamos aqui para interagir, né? Estamos aqui para interagir não só entre nós aqui, né, irmãos? Mas com o pessoal também. Com certeza. Porque somos uma família em Cristo Jesus. Não importa onde você congrega, porque fazemos parte do mesmo corpo. E é o corpo de Cristo, que isso que é importante. Porque, que nós estávamos falando para o irmão Lucas, irmão Paulinho no caminho, né? A igreja do Senhor na terra, cara, ela não pode ter as divisões, né? Ela tem que ser um corpo. Eu sei que existe ministério diferente, cada um congrega num lugar, mas o importante é a gente pertencer ao mesmo corpo, como eu sempre falo. São vários apriscos, mas é um só rebanho. Então que nós possamos estar sempre com essa mente, né, focado no reino, porque quando a gente chegar lá na glória, irmão Paulinho e irmão Lucas, não vai ter separação, né, irmão? Não vai ficar um povo para a direita, outro para a esquerda, né? E vai ser tudo unido, né? Então que nós possamos ter essa união, não somente, né, de estarmos junto com os irmãos que nós congregamos, mas também com os irmãos que pertencem a outros ministérios. Isso é importante. E a palavra de Deus, ela flui, né, livremente, né, aonde Deus habita, né? E onde que Deus habita? Em cada um de nós, né? Cada um daquele que entregou a vida para Jesus é templo do Espírito Santo. E se você é um templo do Espírito Santo, você pode ter certeza que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então esse Espírito vai testificando conosco. E os irmãos, o que os irmãos se alimentaram essa semana aí? O que vocês comeram de bom da palavra? Eu quero Fala aí. esse irmão que eu tô com saudade dele. Fala aí, irmão. Vocês têm comido da palavra? Você falando do Espírito Santo, né? Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo? Glória a Deus. Porque é muito importante falarmos do Espírito Santo, porque o que nos une é o Espírito Santo. É Ele que nos une. Por que nos une? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. E eu queria ler 2 textos aqui. O primeiro está em João 4, que Jesus diz assim, ó, João 4, 10, o Senhor diz assim, ó, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?
Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, aleluia. Aqui, uma passagem bem conhecida, né? João 4, a mulher samaritana, e Jesus pede água para ela. E é impressionante como quando Jesus pede alguma coisa para a gente, porque na verdade é ele que quer dar, né? E ele pediu água para ela e ela já lançou uma pedra de resistência, porque ela falou: mas você é judeu, eu sou samaritana. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Havia uma rixa ali entre esses dois povos. Mas ali Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo, é você que pediria a ele, e ele te daria água viva. E quando Jesus fala dessa água, ele vai trabalhar com essa questão e ele fala que a água que ele der se tornará, nessa pessoa que é concedido, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, essa água que Jesus está falando aqui é um símbolo de quê? Do Espírito Santo. Aleluia. E aqui eu quero fazer duas diferenças quando o Espírito Santo vem morar em nós e quando o Espírito Santo vem sobre nós. Porque quando o Espírito Santo vem morar em nós, é a experiência do novo nascimento. É o selo que fala Efésios capítulo 1, é o que diz primeiro aos Coríntios capítulo 12, que essa pessoa é inserida no corpo de Cristo. Então ela tem o Espírito Santo dentro dela. E aqui no final do 14, do 13, o próprio Cristo diz: não, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Então aqui está falando sobre a salvação. A salvação pessoal, a salvação individual, que o Espírito Santo ele regenera, ele vivifica aquele espírito que estava morto nos seus pecados e nos seus delitos. Porém, cabe uma pergunta aqui: será que o plano de Deus é só em cunho individual, né? Ou será que o plano de Deus tem a ver com o coletivo, tem a ver com muito mais pessoas? E aí eu acho interessante a gente fazer esse contraste com João 7, do 32, ou melhor, do 37 ao 39, que diz assim, ó: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, ali em João 4,13, falou acerca de uma fonte, né, de um filete de água. Mas aqui já está falando sobre rios. E eu li essa passagem, e eu lia rios, eu entendia rio, mas não é rio, é rios. Então, rios já não comporta mais para uma pessoa só, para um indivíduo só. E rios é para muita gente beber. E rios é uma coisa que transborda. Não é para uma única pessoa. Então, é aquilo que Deus está te dando, é o fluir do Espírito, né? É o fluir do Espírito, é algo transbordante. E isso é muito forte, porque é isso que o Espírito Santo ele quer fazer na nossa vida. Na verdade, a salvação não é o fim, a salvação ela é o início de tudo. É muito interessante, porque tem pessoas que pensam que quando elas receberam o Espírito Santo, elas já receberam tudo quanto elas precisam.
Só que elas não têm essa ideia que, sim, elas receberam o Espírito Santo, mas ainda o Espírito Santo não manifestou nela tudo aquilo que ele pode dar. Porque o Espírito Santo, esse fluir dos rios, é um fluir contínuo, né? O Espírito Santo, ele tem recursos infinitos, ele tem uma infinidade de coisas. E como que nós podemos ter acesso a tudo isso? É num relacionamento com ele, numa intimidade com ele, é numa jornada, é numa caminhada do dia a dia, né? E é impressionante como sempre tem coisas novas que não tem só a ver conosco, mas tem a ver principalmente com aquilo que o irmão falou aí, ó, com o corpo de Cristo, com a igreja do Deus vivo. E é interessante, né, irmãos, porque o Espírito testifica, né? Porque a Bíblia fala assim que ninguém conhece a mente do Senhor, senão o Espírito do Senhor. Ninguém conhece a mente do homem, senão o Espírito do homem. Então a gente vê que para conhecer a mente do Senhor, né, embora a gente conheça em partes, é pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não revela tudo uma vez, ele não despeja tudo uma vez em nós. Ele vai dando aos poucos, mas depende da busca, né? Porque eu me lembrei agora, sabe, o irmão Lucas, irmão Paulinho, do profeta Ezequiel, quando ele é levado ali para ver as bolainas, né? As bolainas, se eu não me engano, e Deus fala para ele assim, ó, entra, ele vai chegar na água até os tornozelos. Aí ele fala, entra mais um pouco, bem mais à frente, aí vem até os joelhos, e ali vai subindo, né? Conforme ele vai entrando dentro da água, né? Até que chega uma hora que ele não acha pé mais, ele tem que nadar. Então a nossa vida cristã, eu vejo que é assim com o Espírito Santo também. Por quê? Porque a gente começa, né? Como o irmão falou, a salvação não é o fim, é o começo. Porque quando você começa, você recebe o Espírito Santo de Deus. Mas se você ficar só na margem, o que vai acontecer? Você recebe a salvação. Só que ele não quer que a gente fique só como, né, ali para receber a salvação, ele quer que a gente venha fluir no Espírito. E para a gente fluir no Espírito, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entrar. E entrar é cada vez você mergulhar mais fundo nos relacionamentos da intimidade com Deus. Então eu vejo que ele leva o profeta Ezequiel ali, né, a gente fazendo uma aplicação para o texto, que está falando acerca de umas situações que está acontecendo lá em Israel hoje, das bolainas que estão formando em Israel, né, é a profecia que está se cumprindo em nosso tempo hoje, mas o que eu vejo ali é o fluir do Espírito. Porque se você, né, encontrou os rios de águas vivas, você vai ficar só na margem? Não pode, tem que entrar dentro. Porque o profeta Ezequiel ali, ele foi levado a ir e mergulhar, né, ali e nesses rios. E a gente vê o que também? Que o rio, por onde ele passa, é diferente de uma lagoa. Uma lagoa, ela retém a sujeira, retém a água. O rio não. O rio, ela vai levando a sujeira. Ela vai levando, né? Embora a gente sabe que, a gente olhando o rio Tietê, por exemplo, é tanto lixo jogado dentro que acabou poluindo. Mas a gente pega, por exemplo, né, os rios, eles vão desaguar onde? No oceano. Então a gente vê o quê? Que os rios vão levando a nossa impureza. O Espírito Santo, ele flui em nós, ele vai levando as impurezas. E essa água, ela vai ter um lugar onde ela vai desaguar, que ela vai para o oceano. O oceano é essa imensidão de Deus. Então a gente poder olhar para Jesus e falar, Senhor, eu quero ir, eu quero mergulhar, eu quero nadar, eu quero chegar nesse oceano. Por quê? Aquele que fica só na margem, né, irmão Lucas, irmão Paulinho, né, ele vai ficar com muito pouco, né? Porque ele tem muita coisa para nos dar, o Espírito Santo de Deus, né? Então a gente vê que ele quer dar muitas coisas para a gente. E o Espírito de Deus, olha o que diz aqui em Isaías 11, aqui, ó, né? Ele falando acerca do Espírito que ia repousar em Jesus. Aqui no versículo, versículo 2, Isaías 11. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, aqui fala do certo Espírito de Deus. Então, a gente vê o quê? Que o Espírito Santo, né, ele é o Espírito do Senhor, né? O Senhor, ele flui em nós pelo Espírito. Ele é o Espírito do quê? De sabedoria e de inteligência. Porque a sabedoria humana, né, ela é pequena demais. Por mais que o homem tenha uma sabedoria
né, considerado aqui nessa terra aqui, um homem sábio, né, nada se compara à sabedoria que vem de Deus. Né, e a inteligência também ele fala aqui. E do espírito de conselho, né? O verdadeiro conselho vem do céu. O verdadeiro conselho vem de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos aconselha a seguirmos realmente um caminho de renúncia, um caminho de retidão, um caminho, né, de realmente servir ao Senhor. E fala aqui do Espírito também de fortaleza. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar. Glória Não convém. a Deus. Então ele intercede. Aquele momento que às vezes a gente... Eu até estava conversando com a irmã essa semana, né, e ela estava falando assim, eu tenho problema com o vício do cigarro. E eu não consigo parar, eu não consigo orar, ela falou, não consigo orar, porque eu não me sinto digna de orar. Eu falei, irmão, mas quem que é digno de alguma coisa nessa terra? Ninguém é digno. Mas cabe a gente ao quê? Aí que a gente tem que orar, por quê? Porque quanto mais você, a gente sempre fala, quanto mais você entra para dentro, né, da Escritura e da presença de Deus, mais coisas de você ele vai tirando. Porque a gente pensa em tirar algo daqui, mas é ele que vai tirando de nós. Então a gente vê o quê? Que, né, quando a pessoa está nessa não vontade de orar, aí que tem que orar. Aí que tem que perseverar. Ah, eu me sinto indigno porque eu estou fazendo isso. Ora, porque o Espírito Santo faz a obra, como o Paulinho falou. Né? É o Espírito Santo que faz a obra, não é a gente que vai conseguir fazer por conta própria. Então o Espírito Santo vai fazendo a obra, né? E aí o Espírito fortaleza. Ele vai dando força. Paulo falava, quando eu estou fraco, eu estou forte. Ele tinha um espinho na carne, a qual ele tinha que lutar com aquilo, a vida inteira. Mas ele continuava, perseverava, né? Tanto é que ele escreve lá, perseverai em oração. Né? Então, a gente vê que a oração é fundamental. E esse Espírito nos fortalece. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? O Espírito de entendimento. Porque quando você lê a palavra sem o Espírito Santo, não acontece. Não acontece nada. Você lê e daí? O que está escrito? Você não entende. Mas quando você lê pelo fluir do Espírito Santo, irmão, aí clareia. Aí vem aquela revelação da palavra profunda, e aí você começa a se mergulhar na palavra. Você começa a contemplar com os olhos da fé aquilo que você nunca viveu. Você começa a contemplar aquelas coisas que estão escritas aqui, parece que você está lá dentro daquele tempo lá. Parece que você entra ali naquele tempo histórico e está vivendo aquilo lá. Então isso é o poder do Espírito Santo, isso que é importante. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o irmão Lucas aqui. Irmão Lucas, como que era o fluir do Espírito Santo no Velho Testamento, na Antiga Aliança, antes de Jesus vir? Como que era esse fluir do Espírito naquela época? Então, eu vejo que há uma diferença, porque João Batista, ele não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. É por isso que Jesus disse que dos nascidos de mulher ele é o maior, mas ele é o menor no reino. Por quê? Porque a forma de atuação do Espírito Santo era diferente como é hoje. Então, eu comecei a ver na Escritura, né, sobre o novo nascimento, quando o Espírito Santo vem morar dentro. Mas quando Jesus fala sobre o revestimento de poder, em Lucas 24, em Atos 1:8, e depois todas as passagens em Atos que as pessoas recebem o Espírito Santo e falam em línguas, o Espírito Santo já não vem mais ele vem sobre, né? Ele vem sobre a pessoa e ali ela tem uma nova experiência com o Espírito Santo e há uma ativação dos dons. Geralmente a primeira evidência é o falar em línguas. Então você não vê essa ativação dos dons como no Novo Testamento acontecendo no Antigo Testamento. Você não vai ver isso. Então a forma de atuação antes da vinda de Jesus era uma forma de atuação do Espírito Santo mais específica para certas pessoas, né? Então ele tinha uma atuação mais limitada do que hoje, né? Por quê? Porque hoje qualquer pessoa pode ter acesso ao Espírito Santo por meio de Cristo. E antes não, era o povo de Israel, era uma nação, era um povo, eram pessoas específicas. Mas eu queria, aproveitando essa resposta, eu queria pegar um gancho aqui, porque na semana passada, a última semana que eu vim aqui, nós falamos sobre as estações, né?
e cada um aqui está numa estação. E qual que está sendo a minha estação hoje? Né? Eu tô com um tema na minha cabeça, eu tô nesse tema, que é oração em línguas, né? Então, a hora que você falou aí dessa irmã que tá tendo uma certa dificuldade na oração, a oração em línguas quando você ora em línguas, você ora o plano de Deus para a sua vida. Então não tem como errar. E quando a Bíblia fala que aquele que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo, é como se o Espírito Santo ele pegasse você aqui e ele pegasse o plano de Deus. Então o Espírito Santo ele é o arquiteto. Então ele vê se eu vou citar um exemplo até do Antigo Testamento aqui. Quando os irmãos de José jogaram ele na cova ali, depois ele foi vendido como escravo, ele foi preso, passou por muita dificuldade. Mas quando ele foi jogado na cova ali, se alguém chegasse para ele na cova e falasse assim, José, você vai ser o governador do Egito e o mundo inteiro vai vir comprar comida da sua mão. Você acha que ele iria acreditar nisso? Então, se Deus contasse para a gente hoje aquilo que o plano dele para a nossa vida, a gente muitas vezes nem ia acreditar mais. Deus, mas olha as minhas limitações, olha quem eu sou, como que eu vou ser isso que o Senhor está falando? Como que eu vou ser isso que o Senhor está dizendo que eu vou ser? Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo ele nos pega numa condição muito frágil, né? Muito frágil. A gente está atolado em pecados, em vícios, em situações erradas. Mas quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo ele começa a te construir para o plano de Deus. Então ele começa a levantar aquilo que Deus tem para a tua vida, né? Então, se a hora que você começa, você não sabe nada, você é mais um. Mas a hora que ele começa a te construir, a te edificar, a te mostrar aquilo que está errado, a tirar aquilo que tem que ser tirado e colocar aquilo que tem que ser acrescentado, então você vai começar a ver que você começa a entrar no mundo de Deus, né? No projeto de Deus para a sua vida. Então, o plano de Deus é muito melhor do que o nosso, né? É muito melhor. E qual que é a diferença da pessoa que recebeu o Espírito Santo, recebeu o revestimento de poder, recebeu o dom de línguas, mas não pratica, e uma pessoa que não recebeu? Nenhuma. Por quê? Porque a pessoa tem algo que Deus deu, mas ela não pratica. E a outra que não tem já não vai praticar. É a mesma coisa. Então tem pessoas que acham que pelo simples fato dela receber o Espírito Santo, ela ter tido ali uma experiência, e aquilo parou naquele instante, ela acha que é aquilo só. E não é aquilo. Se Deus está te dando um dom, é para você trabalhar com ele, é para você desenvolvê-lo, né? Então, eu tinha esse pensamento, eu falei em línguas lá em 2005, e aí eu parei, né? Eu já não desenvolvi. Por quê? Porque não tinha essa instrução, né? E aí, qual foi a minha diferença para uma pessoa que não recebeu? Nenhuma, porque eu tinha uma coisa e não praticava aquilo. Então, se Deus te dá algo e você não usa aquilo, você não vai ter diferença para a pessoa que não recebeu. É a mesma coisa você comprar uma condução e não dirigir, não saber dirigir. Ela vai ficar na garagem. Vai acertar. Mas fala, irmão Paulinho, um pouquinho. O irmão Paulinho tá quieto, mudo. Hoje, irmãos, eu tô aqui para poder tá
tá aprendendo, né, irmão? E o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ah, eu vou só dar uma tese, irmão, deixar vocês falarem, que eu quero escutar hoje. É sério. Irmãos, fala pra mim que o Espírito de Deus, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele nos ensina, Lucas, e a partir do momento, hoje até eu tava falando, fiz uma live, irmão, falando sobre ser crente e ser cristão, mas assim, ó, sobre ser religioso e ter seguir o Evangelho de Jesus Cristo, irmão, o que obtém é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nada mais é, irmão, que pra mim, ele é tudo, irmão, ele é tudo, sem ele nós não é nada, irmão. Então o que ele acontece? Ele nos caminha, irmão, nos instrui, e o que o seu irmão tá falando aí, rapaz, quando a gente sente a presença do Espírito Santo e você é tomado pelo Espírito Santo, é maravilhoso. Só que assim, ó, o irmão tá falando em horário, eu tô falando para você ter a presença, irmão. A presença, e quando você chega num lugar e você sente, muitas vezes a gente também tem o dia bom e o dia mau, né? O dia das estações, igual nós estávamos voltando a falar. Só que, irmãos, quando você chega num lugar, você sente que tá fluindo pelo Espírito, você se alegra. Eu quero que os irmãos falem sobre isso. Você se alegra, você sente bem naquele lugar, hein, Jacques? Você se sente bem, você tá contente, aquilo tá sendo um alimento bom. Agora, quando você vê que não tá fluindo pelo Espírito, irmão, é a mesma coisa do você tá pegando assim, ó, vamos pôr assim, ó, você ir lá, você comer um salgado, vamos pôr que seja uma fritura bem fritinha assim, tá bom. A hora que você pega aquele salgado que tá repugnando, sabe, que tá cheio de gordura, irmão, embrulha o estômago, rapaz, misericórdia. Só que a gente agora, eu tô aprendendo a respeitar, irmão, e a gente tem que respeitar, né? Mas não ó, irmão, o Espírito Santo é maravilhoso, ele não mente, né, irmão? É verdade. Fala aí, irmão. Então, e assim, né, irmão, aí entra a questão das estações que o irmão Lucas falou, né? Porque às vezes aquela pessoa que tá ali, ela não tá na estação. Boa, igual né? a gente tá. E a gente não pode julgar. A gente tá na estação do verão, às vezes o irmão tá na estação do inverno, da frieza. Mas ele tá fazendo com a própria força dele. Não tá fazendo pelo força do Espírito, né? Então, eu já tive essa experiência de estar, né, ali pregando a palavra e tá no meu natural. E isso não é bom, nem pra gente, nem pra quem tá ouvindo. A gente sabe disso. Quem que tá falando de nós aqui? Eu me lembro disso. Que nós falamos na palavra assim, ó. Quando a gente tá mal, pode ficar com o microfone, quando a gente tá mal assim, é melhor a gente se recolher, né? E ficar no tempo do inverno. Foi você que tava falando, né, irmão? Fala aí. Porque na verdade, que daí para poder, né? Porque na verdade, reconstituir. O tempo do inverno é o tempo que a pessoa quer hibernar. É o tempo da hibernação, né? Você vê que tem alguns animais que hibernam no inverno. Mas essa hibernação é um tempo de reflexão. É um tempo de você pra ver o que perdoar, tá errado, né? você Alguma coisa perdão, tá errado, né? quase. Você fazer uma autoanálise de si mesmo, né? Esse é o tempo de inverno. Por quê? Porque você passou pelas tempestades do outono, que o outono é onde o vento venta mais forte. E aí o que acontece? Aí você precisa entrar num tempo onde você precisa refletir mais, se autoavaliar, o que eu preciso melhorar, o que eu posso, né, mudar na minha vida. Porque é o tempo para você entrar na primavera. Porque quando chegar a estação de primavera, a gente estava falando aquele dia, né? Aí é o tempo das flores, o tempo de você começar a florir, é o tempo de você começar a plantar, se preparar a terra. Então é o tempo que você começa a preparar para que o verão chegue. Então são estações. Por isso que tem pessoas, às vezes, que ela está fazendo algo, né? Mas ela não está na mesma estação. Então isso aí faz diferença. Né? E como a gente está num conjunto de pessoas que cada um está numa estação diferente, vai ter esse momento. Que às vezes você não sente. Né? Você às vezes está cheio do Espírito Santo ali, mas às vezes aquela pessoa ela não está. Então ela faz no natural e a gente, muitas vezes, a gente acaba, né, vendo que às vezes às vezes até na carnalidade, acaba não sendo nem na naturalidade, né, ali, mas acaba sendo uma coisa da carnalidade. Por exemplo, às vezes a pessoa ela vai ministrar uma palavra, ela sabe algumas condições de alguns irmãos e ela vai para bater naquilo ali, porque ela conhece. E aí a pessoa que está no Espírito, ela percebe que aquilo ali não é, né, uma repreensão do Espírito, mas é uma repreensão do homem. E isso aí acaba fazendo o quê? Com que as pessoas se sintam mal. Isso acontece. Isso é uma coisa que... Só que a gente que é espiritual, a Bíblia fala assim, a palavra de Deus fala assim, que aquele que, né, é espiritual discerne bem tudo, de ninguém discernido. Né? Então olha a presença do Espírito Santo como é importante.
ele discerne bem tudo e ninguém é discernido, porque aquele que não tem o Espírito, né, ele não entende as coisas do Espírito. Então a gente vê o quê? Que precisa, né, desse entendimento, precisa dessa busca que o irmão Lucas falou, né, da gente poder estar o quê? Tá cada vez mais buscando. Se a pessoa tem um dom de línguas, use esse dom de línguas. Quem não tem, busque. Porque isso aí te ajuda, é uma ferramenta que Deus dá várias ferramentas. Então a gente vê isso. Lá no profeta Joel fala que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne daqueles que crê. E essa profecia, né, irmão Paulinho e irmão Lucas, ela foi cumprida em partes. Porque os filhos profetizariam, né? Vossas filhas também, e os velhos terão sonhos, e os jovens visões, é isso? Ou invertido a ordem aqui. Mas a gente vê o quê? Que é o filho do Espírito Santo. Mas até tá falando com o meu Lucas no caminho para cá. Né? A gente tem que desapegar um pouquinho da religiosidade e se apegar mais na espiritualidade. Até estava perguntando, mas é cristão ou é crente? Né? Nós somos cristãos crentes, né? Vamos dizer assim. Por quê? E quente. Tem que ser cristão, crente e quente. Porque o Espírito Santo ele queima em nós, né? Então isso que é importante, para que a gente possa estar realmente, né, fluindo no Espírito. Então a gente vê a importância fundamental que é o Espírito Santo. Sem ele a gente não faz nada, irmão. Sem ele a gente não consegue vencer, cara, a carnalidade. Isso é o problema, irmão, né, cara? Só um minuto, eu queria só falar aqui, que me relembrou, que veio na memória, que agora, rapaz, a passagem de Pedro, irmão. De Pedro, quando ele corta a orelha do Malco. Eram soldados, né? Irmão, aquilo lá é assim, ó. Muitas das vezes, igual nós está falando, e veio a palavra de hoje, para mim, né, que eu falei até crente ou cristão. Aí que eu falei, não cheguei a falar, tô falando agora. Só que veio agora na minha mente assim, ó. Porque muitas das vezes, irmão, e daí Jesus pega, vai lá, cata, porque o quê? Pedro amava tanto a Jesus que ele quis o quê? Ele estava do lado de Jesus, andava com Jesus. Na intenção, ele queria proteger Jesus, que ele não queria deixar eles levar Jesus, né? Então, eu creio, irmão, que daí Jesus, o que acontece? Jesus vai lá, pega, né? Não, Pedro, cola a orelha do soldado e ele fala, né? Quem fere pela espada será ferido, né? Então, muitas das vezes, irmão, a gente se afasta, né? Deixa o Espírito Santo, irmão, e começa a entrar pela carne. E é complicado, porque a gente muitas das vezes quer usar a espada por amor e não por intenção de querer matar. Aí que é o perigo, irmão, que o Espírito Santo estava me mostrando dessa madrugada. E muitas das vezes o Espírito Santo acordou e veio eu na noite. Falei, mas não é possível, rapaz. E ver. E olhando, rapaz, e ver essa passagem agora na minha mente. Porque assim, ó, muitas das vezes a gente fala, porque a gente tem que seguir os ensinamentos de Cristo, que Cristo nos ensina, mas Paulo também fala, todos os apóstolos nos relatam, irmão, Cristo é a espada, ele veio, né, pela espada, então, mas para nós, Lucas, essa carne, irmão, nossa, muitas vezes nós achamos que está certo e nós está errado, irmão, de nós estar corrigindo com uma maneira impulsiva, agindo pela carne, vocês estão entendendo, me entendendo? No impulso da carne. Então, nós temos que sempre estar pedindo a direção, isso é muito importante, você falou da direção do Espírito Santo, para nós estar orando, muitas vezes a gente se reter, irmãos, e procurar ver o nosso íntimo, irmão, como nós estamos com Deus, orando em línguas, igual o irmão está falando, para Deus nos revelar, e o Espírito Santo nos revelar, levar a Deus, irmão, e nos mostrar, revelar o que nós estamos errado. Eu, nessa parte, me revelou que eu estava sendo um pouco não, peço ter perdão meu espiritual, só que daí que aconteceu, eu tive que dar uns passos para trás, irmão, para me ver que eu sou carne. E a minha carne é errada, então eu tenho que julgar o meu irmão com o que? Igual Jesus ensina a Pedro nessa passagem, com amor, pegar, abraçar, irmão, curar, não criticar e ensinar a cortar, ensinar a curar. É isso aí, fala, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu achei importante mencionar isso, porque o ser humano, ele é tridimensional, corpo, alma e espírito. E a alma ali exerce um papel muito importante, por quê? Porque a alma ela é um pêndulo, ou seja, ela pode pender tanto para o espírito quanto para a carne.
E a alma, ela exerce 3 funções no nosso corpo, no nosso ser, né? A alma, ela é responsável pelas emoções, pelo sentimento, pela vontade e o intelecto, né? Então, essas 3 situações são da alma. Então, imagine que uma pessoa, ela tem lá a sua experiência de conversão, tá? Ok. Só que essa pessoa ela passou uma vida toda que a carne dela ensinou a alma a satisfazer os desejos da carne. Então ela viveu uma vida ali, 20, 30, 40, 50 anos, com a alma satisfazendo os desejos da carne. Então a alma está pendida para a carne. E agora essa pessoa, ela vai ter que passar todo um processo para reeducar a alma, para a alma pender para o espírito e não mais para a carne. E é aí que Paulo fala em Gálatas 5,16. Paulo fala assim, ó, andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, como que agora nós vamos andar em espírito? Olha o desafio. Como andar no espírito se passamos uma vida outrora andando na carne? Porque a alma estava pendida para a carne. Então, a nossa vontade, as emoções, os sentimentos, o intelecto nosso estava voltado para a carne. E agora a Bíblia fala que a gente tem que andar no espírito. Então, como que você anda no espírito? Eu acho que essa é uma pergunta-chave. Como andar no espírito? E a única resposta plausível que nós podemos encontrar para essa pergunta é que nós... eu vou citar um exemplo aqui. Você é tipo um pedreiro aqui, né? Da tua casa, você fez aqui essa parte aqui, você estava fazendo a outra parte ali do teu fundo. Cara, mas você precisa de ferramenta, né? Porque sem ferramenta você não trabalha. E o cristão também é assim. O cristão precisa de ferramentas, de instrumentos que vai lhe ajudar a andar no espírito. E as ferramentas, a gente tem comentado sobre essas ferramentas espirituais várias vezes, né? O jejum, que vai mortificar a tua carne e vai implodir as fortalezas, as falsas crenças na sua mente. A oração em línguas, que o Espírito Santo vai construir o plano de Deus dentro de você. A oração de entendimento, a comunhão com os irmãos, a adoração, né? Então, sem essas ferramentas, cara, você não consegue andar no espírito. Por que você não consegue andar no espírito? Porque você vai perceber que a tua alma, se você não tiver uma ajuda dessas ferramentas espirituais, a tua alma, ela não consegue pender para o espírito, ela vai ficar na carne, né? Então, é por isso que nós, como eu disse para um irmão aí um tempo atrás, nós não podemos brincar de ser cristão. Viu? É a mesma coisa da gente ter o material, sei lá, para construir, se comprar o material primeiro, antes do que comprar a ferramenta. Então, fala aí, irmão, fala aí. Então, é importante isso aí, né? Mas vamos mandar um abraço para os irmãos que estão aí acompanhando a gente aí, ó. Vamos ver quem está acompanhando aqui, irmão Lucas, irmão Paulinho. Os irmãos que estão entrando aí, que deixaram seu boa noite, Pastor Jesus. Irmão Adinho Crivelli, Deus abençoe meu irmão, Pastor Jesus. Irmão Rodrigo, a Raquel Mioto, também, a irmã Nair Gabriel, Deus abençoe. Também a Rosimeire, né, Rossi, Deus abençoe a irmã Rosimeire. Também a Jennifer e o Maico, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. O Benedito Carlos também, Deus abençoe meu irmão. A Rosimeire Rossi, ela escreveu aqui, ó, 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas e nos insultos, nas necessidades e nas perseguições,
nas angústias, porque quando sou fraco, então que sou forte. Aleluia, que maravilhoso, né? O Eduardo Luiz Maia também, Deus abençoe meu irmão, boa noite, pastor Jesus. Também aqui, né, Benedita Rosa Caetano Pereira, Deus abençoe minha irmã, pastor Jesus seja contigo. Né, a Rosemary Gomes participando bastante com a gente aqui, ó. Temos de dar liberdade para o Espírito Santo, olha que bênção, né? Também, quem mais aqui, vamos ver aqui. O Fernando Pupo aí, que esteve comigo aí nessa live quinta-feira. Um grande abraço, meu irmão, pastor Jesus, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Meu irmão Paulo Sérgio de Souza também, um grande abraço, pastor Jesus. A Rosemary escreveu algo para nós aqui também importante, irmãos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, enviado por Deus para estar conosco. Ele age em nós, convencendo-nos do pecado, regenerando-nos, habitando em nossos corações, guiando-nos na vontade e santificando-nos e consolando-nos e distribuindo dons espirituais para a edificação da igreja. Sua presença constante nos ajuda a viver conforme a vontade de Deus e a crescer em nosso relacionamento com Ele. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E ela escreve aqui, ó, alimentando o nosso espírito todos os dias, Bíblia, jejum e oração. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmã querida. Deus abençoe em nome de Jesus. E você falando, né, irmão Paulinho, de Pedro e de Cristo, né? Pedro ele corta a orelha do soldado, né? Mas Cristo aí vai lá e cola, né? Isso a gente até, o pastor Silvinho sempre pergunta, mas não está escrito na Bíblia que Jesus colou a orelha de Malco, né? Não está escrito isso na Bíblia, né? Está dizendo que Jesus ele reconstituiu, né? Mas assim, né? Ele sempre fala isso, mas não está escrito ali que, né, era mal, que era isso, que era aquilo. Na verdade, a gente vê essa situação, mas o que eu quero colocar para os irmãos aqui, que muitas vezes, irmão Paulinho, irmão Lucas, né, a gente está num lugar e tem pessoas cortando o leite de pessoas. E a gente tem que fazer o papel de Cristo, ir lá e colar de volta. Entendeu? Porque aquele que está cheio do Espírito Santo, ele vai lá colando, né, a orelha daqueles que estão, né, sendo, de alguma forma, sendo ofendidos, sendo magoados, machucados por aqueles que estão, né, agindo como Pedro na ignorância. Então, outra hora a gente fazia igual Pedro. Já dava uma espadada, já arrancava a orelha na espadada ali. Mas hoje que a gente está com o Espírito de Deus em nós, cheio do Espírito, o papel nosso qual que é? Ver aquele irmão que está sendo ferido de alguma forma, ir lá e colar ele, a orelha, no caso, consolar ele, abraçar ele. Ô, irmão, vamos, não desanima não. Né? Não desanima não, irmão, porque, né, aquilo ali, né, se te ofendeu, né, vamos caminhar, não desiste não. A gente tem que fazer o papel de Cristo aí. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Tem muito Pedro aí, irmão, na casa. Tem bastante Pedro, irmão, na casa, por aí. Então, acontece. Então, como a gente está no Espírito hoje, né, a gente não pode fazer igual Pedro, agir na ignorância, né? A gente tem que agir igual Cristo. Vamos colar a orelha daquele que está sendo decepado a orelha. Vamos abraçar, vamos acolher, vamos falar, ó, a palavra de Deus, como a irmã falou aqui, como o irmão Lucas falou, né? Palavra, jejum, oração em línguas. A gente vê isso, né? E eu me lembro aqui, irmãos, eu sempre já falamos isso aqui, mas, né, o Espírito Santo vai dando para a gente, fazendo, quando os discípulos recebem o Espírito Santo de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, se eu não me engano, ele fala ali que Jesus chega na casa, ele fala assim, a paz seja convosco. Ele assopra sobre ele e diz assim, ó, recebei o Espírito Santo. Eu vou ler esse texto aqui para não ficar nas minhas palavras. Olha o que diz aqui, em João capítulo 20, na verdade, eu falei 21, né? No versículo 21, capítulo 21, na verdade, no versículo 20. Versículo 19, ó. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que era no domingo, né? E fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe, a paz seja convosco. Olha que coisa interessante que eu vejo aqui. Eles estavam com medo dos judeus. Eles não tinham o Espírito Santo ainda. Por quê? Porque uma pessoa cheia de Espírito Santo não teme mal algum. Ele vai enfrentar o perigo. Ele vai enfrentar, ele vai até a morte. E aí nós vemos o quê? E aí Jesus diz, Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus, outra vez, a paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então aqui nesse momento, irmão Paulinho,
Jesus entra, né, eles estavam escondidos de medo, cara, dos judeus. Os judeus eram um povo que era, né, até a gente tá falando hoje com o pastor Roger lá no salão, que o irmão Eduardo Batista também é acerca dos judeus. Os judeus, eles, né, os judaizantes eram um povo carrasco, eram um povo cruel. Então, eles não aceitavam outra crença diferente da deles. Não é diferente hoje. E aí o que acontece? Eles não aceitavam. Então, os discípulos aqui estavam com medo de esconder dentro de uma casa. De repente, Jesus chega e aparece dentro da casa. E ele fala, paz seja convosco. E assoprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Só que aqui, como diz aqui, ó, eles viram que era o Senhor e se alegraram. Eles se alegraram, porque o Senhor está aqui. Eles estavam, né, Jesus não estava com eles, estava ausente deles, fisicamente, né, e eles ficaram com medo. Agora, quando Jesus aparece, eles se empolgam, se alegram. Né? Jesus apareceu. Oh, glória a Deus, o Senhor está aí. E ele assopra e fala, receber o Espírito Santo. Só que daí Jesus se retira novamente. E aí o que acontece? Eles voltam a pescar. Eles não vão fazer aquilo que realmente Jesus falou, eu envio também a vós. Eles não fizeram isso, porque aqui no versículo 21, no começo, ele diz assim, ó, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, e era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos, né? E disse-lhe Pedro, vou pescar. E diziam-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo no barco naquela noite e nada apanharam. Então, para você ver, Jesus ele apareceu, soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo, só que agora Jesus dá uma ausentadinha, eles, vamos pescar. Era para fazer o quê? Era para eles serem enviados, era para eles fazer o ID. Só que ainda eles não tinham, né, recebido ali o poder do Espírito Santo, o revestimento do poder. Então, é o que o irmão Lucas está falando desde o começo. Porque uma pessoa, ela recebe o Espírito Santo, ela tem Jesus. Só que aí os medos vêm, as afrontas vêm, a perseguição vem, e a pessoa se acua. É diferente da pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela enfrenta. Então, a gente vê o quê? Que os discípulos aqui, sem a ausência, sem a presença de Jesus, eles ficam com medo. Porque eles esperavam Jesus numa situação presencial, fisicamente. Só que Jesus assopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Só que o que faltava para eles? Um revestimento de poder. E aí o que acontece? Eles voltam para a pesca. Hoje, muitas pessoas recebem o Espírito Santo. Eu creio em Jesus, eu vou seguir Jesus, tal. Só que daí, de repente, ele se encontra na situação onde ele não entendeu ainda o que é a pessoa do Espírito Santo. Porque ele está esperando só em Jesus. É lógico, Jesus ele envia o Espírito Santo. Aqui Jesus deu o Espírito Santo. Então eles ficam ali naquela, né, mornidão espiritual. Porque eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. O Espírito Santo, né, já veio para mim. Mas ei, que nem eu falei, você está com a água até no tornozelo só. Você precisa entrar mais a fundo. E aí o que acontece? Eles ficam, né, depois Jesus aparece para eles, fala assim, né, ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, que vocês vão ser revestidos de poder. E aí eles ficam. E quando eles ficam, eles recebem o Espírito Santo. E ali o que acontece? Algum deles teve medo de alguma coisa mais? Algum deles se escondeu de algum perigo mais? Algum deles se acuou por algum motivo? Nenhum. Por quê? Porque depois que ele recebe o Espírito Santo, né, eles criam que ousadia, coragem, eles enfrentam o perigo, eles enfrentam a morte por amor de Cristo. Então você vê a diferença, né? Uma pessoa que tem o Espírito, uma pessoa que está cheia do Espírito. A pessoa que tem o Espírito, ela pode, alguma hora, num momento de dificuldade, ela negar Jesus. Mas a pessoa que está cheia do Espírito, ela não nega, ela vai até o fim. Ela vai por quê? Porque o Espírito Santo está com ela. Ela enfrenta a morte. Por quê? Porque o Espírito Santo que vai convencer ela, como a irmã falou, do pecado do juízo, ele vai te levar até onde? Até o trono. E quando o Espírito Santo leva até o trono da graça, irmãos, aí você enfrenta tudo por Cristo. Não importa o que vai vir a fonte. Jesus falou, não tem mais que possam matar o corpo, a carne, mas tem mais antes aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma, lançar no inferno. Então isso que é importante. Então a gente vê essa diferença. Uma pessoa que recebeu Jesus, ela age muito no natural, muito na parte natural, às vezes na parte até na carnalidade, e tem aquela pessoa que está cheia de Jesus, ela enfrenta qualquer perigo. Por quê? Porque o Espírito Santo está com ela, ela vai até o fim. Então eu vejo essa parte, né? E, né, é uma coisa assim de posicionamento, de busca, de intensidade, né?
a intensidade de buscar o íntimo, né, com Jesus, né? Isso que é importante, né? Mas eu queria perguntar também para o Lucas, aproveitar que ele está aqui hoje, que esse irmão aí está cheio da bênção de Deus aí. Irmão, o rei Saul, ele recebeu o Espírito, né, quando ele foi ungido rei, né? E ele perde esse Espírito. E como que foi essa manifestação do Espírito Santo, irmão, em Saul? Você pode falar um pouquinho para nós dessa manifestação, irmão? Então, né, a manifestação de Saul, ele é muito interessante a gente citar o caso de Saul, porque Saul, ele recebeu o Espírito Santo, fala até que ele profetizou, né, só não falou em língua, mas que profetizou. Só que depois Deus deu uma direção específica para ele e ele desobedeceu a Deus, né? E ele perdeu isso, né? Ele perdeu aquilo que ele havia recebido do Senhor, ele perdeu o Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo sai, entra qual espírito? Maligno. Espírito maligno. E a Bíblia fala que esse espírito maligno vinha perturbar ele. E o Espírito Santo aí estava com quem? Estava com Davi. E Davi tocava harpa para ele. E quando Davi tocava a harpa para Saul, aliviava. Por quê? Porque Davi foi ungido pelo Espírito Santo através do profeta Samuel. Só que aqui tem um ponto que eu acho muito importante destacarmos. Não, eu vou citar já de cabeça, que Saul, ele perdeu a sua herança no Senhor, mas ele não foi removido como rei. Ele ficou ali mais 40 anos. Então, tem pessoas que muitas vezes está funcionando em uma igreja, em um ministério, uma denominação, mas ela já foi removida. Já não está fluindo mais. Já não flui mais. Ela está ali, mas não está fluindo. Porque Saul tinha o espírito, era o rei, mas estava cortado esse vínculo espiritual. Por quê? Porque ele foi rebelde, ele desobedeceu o Senhor. E pegando essa história de Saul com aquilo que você estava dizendo na sua fala anterior, eu acho importante mencionar aqui uma coisa que eu tenho tido essa experiência, que eu acho que pode ajudar pessoas. Esse andar no Espírito que nós estamos falando, esse ser cheio do Espírito, como você acabou de dizer, eu vejo que isso tem muito a ver, sabe com o quê? Com o tanto que nós nos colocamos disponível para o Senhor. E isso é tempo. Porque a hora que a gente lê aqui em Atos, como que a igreja primitiva fazia, eu acho muito, muito interessante esses primeiros passos aqui da igreja primitiva. Ó, aqui é tudo até aqui, ó, a comunhão dos cristãos. Ó, diz assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Então, a gente pega aqui essa referência da igreja primitiva. Então, ó, logo de cara aqui, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Aonde que dá base aqui pra gente? É o ensino dos apóstolos e dos profetas, né? Com o fundamento de Cristo. Por quê?
Porque tem muitas doutrinas que vão surgindo ao longo do tempo, mas quem esteve com Jesus para nos dizer o que ele ensinou foram os apóstolos. Então a nossa fé ela tem que estar alicerçada sobre aquilo que os apóstolos falaram sobre Jesus. Primeiro, né? Exatamente. E a comunhão, essa partilha, né? Essa vida na vida. Comunhão é vida na vida. Por quê? Porque eu tenho dores, mas o meu irmão também tem dores. Eu tenho dificuldade, ele também tem dificuldade, mas eu venci dificuldades que ele pode estar passando, então eu posso ajudá-lo. Então essa comunhão é muito enriquecedora. Aleluia. Ao partir do pão e as orações, né? Porque esse comer aqui ele é muito importante também, né? Porque esse partilhar, né? O partir do pão tem muito a ver com essa partilha, né? Porque a comida ela é uma forma também das pessoas elas se juntarem, né? E aí fala que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E aí na sequência vai dizer que hoje pra gente, a gente vive num outro contexto, a gente até fica assim, nossa, mas como que deveria ser isso? Porque aí fala que eles vendiam as suas propriedades e eles ajudavam as pessoas que tinham necessidade, cara. Então você já imaginou? Você tem lá os teus bens, você vende tudo. Não, agora eu vou ajudar os meus irmãos, a gente vai viver numa comunidade e a gente vai ter tudo em comum, né? Então, a gente começa a ver que como que a igreja do Senhor ela começou, e eu volto para a primeira fala aqui, né? Essa vida cristã, esse ser cheio do Espírito Santo, esse andar no Espírito, tem muito a ver com o quanto nós estamos disponível ao Senhor, com o quanto nós estamos à disposição do Senhor. Tipo assim, o Senhor tem uma missão. Deixa eu ver com quem eu posso contar. Esse aqui eu posso contar. Por quê? Porque esse aqui ele me dá tempo. Esse aqui, ele está sempre aos meus pés. Agora, esse daqui, ele me teme também. Ele me ama, mas ele me dedica meia hora por dia, né? Tem aquele também que vai lá e não... A hora que falou para ele vender a herança, que ia seguir Jesus, ele até amou Jesus. Se alegrou com a palavra. A hora que Jesus falou, vá, vende tudo que tem e me segue. O que acontece? Rapou fora. Rapou da boca. Irmão, eu vejo pelo Espírito Santo agora, eu vou falar o relato do batismo. Para você ver como é que nós estamos falando dessa tese do Espírito Santo, irmãos. Isso é importante. Isso é muito importante porque, irmãos, vamos relembrar. Quando João estava batizando, né, pela água, né, Jesus chegou a João Batista para ser batizado. O que acontece naquele batismo? João, né, até se assustou com Jesus, né, que não merecia ser batizado, né? E Jesus falou, não, vamos fazer o batismo para que cumpra a Escritura. Aí Jesus foi, João pegou, foi submerso a água. Quando Jesus levanta, o que acontece? Vem uma voz do céu, desce uma pomba. Uma pomba por quê? A pomba podia ser uma águia, podia ser outro pássaro, não podia? Só que a água tem ácido no estômago, come carne, então é uma ave já que não é pura, a pomba das mais puras, que representa o que representou nessa hora? O Espírito Santo de Deus sobre ele. E veio a voz do céu e João fala, eis o Cordeiro, né, que batiza, né, com o fogo de Deus, Espírito Santo, se eu não me engano. Aí o que acontece? Aquela hora que Jesus Lucas, levado, vocês vão falar aí, irmão, o que acontece? A hora que Jesus foi batizado, foi batizado, o Espírito Santo, Jesus é Deus, lógico, veio o Espírito Santo sobre ele e ele foi levado para quem? Para ser tentado? Pelo diabo. Pelo diabo ao deserto, irmão. Por que Deus já fez isso aí? Não é só nós que é carne, não, irmão. Nós não podemos deixar o Espírito Santo jamais se afastar de nós.
Isso Jesus nos ensina, ele veio para nos servir, para nos ensinar. Ele como Deus, o que ele precisou? Do Espírito Santo para ir no deserto ser tentado, para aguentar o diabo 40 dias, rapaz. E ele foi levado pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito Santo, e foi atentado por Satanás. Já pensou nós que é carne, irmão? Então, aí é um exemplo, né, irmão? Porque a pessoa que Deus chama, né? Porque são chamados escolhidos, né? Muitos chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque nesse caso aí, Jesus, mesmo sendo ele Deus, então, ele mostra para nós que para a gente estar engajado na obra, na seara dele, a gente precisa do quê? Do Espírito Santo. Porque senão você não consegue. É interessante falando assim, irmão Paulinho, porque lá em Lucas fala que quando Jesus é batizado, fala que ele orou e o céu se abriu. Olha que coisa interessante. Ele ora e o céu se abre e o Espírito Santo desce. Desce uma voz, né? E a voz fala, eis aí meu filho amado em quem me comprazo, né? Então a gente vê o quê? Né, que para que o céu se abra, o Espírito Santo desça, tem que orar. Muita oração. Forte. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vem, né, de acordo com muita oração que você busca a Deus. É intensidade. Né? Então a gente vê o quê? É a pessoa que fica acomodadão lá, eu já aceitei Jesus, beleza, ficar de boa aqui. Ela vai ficar ali. Mas na hora que vir o inimigo, ela vai aguentar o rojão depois. Agora uma pessoa que realmente ela está buscando oração, porque o próprio Jesus falou, se vós sendo mal, sabeis dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial vai nos dar o Espírito Santo quem pedir. Então a gente vê o quê? Que né, Jesus é o exemplo de tudo, né? Ele é o exemplo de todos. Como o irmão Lucas fala, ele é Deus como Deus é, e o homem como o homem deveria ser, não é isso? Então a gente vê o quê? Né, ele é o exemplo de quem nós devemos ser, né, igual a Jesus. Então ele foi batizado, então o batismo é importante. Ele desceu as águas para quê? Para mostrar algo que era o cumprimento da justiça. Ele foi morto por nós, ele foi sepultado por nós, ele ressuscitou por nós. Isso é fantástico. E ele orou, o céu abriu, o Espírito Santo desceu. Então a gente vê o que? Os exemplos. Né? O Espírito Santo desce. Mas o Espírito Santo, muitas pessoas, às vezes, ela pensa assim, agora eu estou em Jesus, é só alegria, é só paz, é só... Aí que se engana. A primeira coisa que Jesus foi levado foi para o deserto. Né? Então a gente vê que a pessoa quando ela se converte, é levada para o deserto. Ela não é levada para o paraíso. Isso aí é importante, fala porque isso é importante. Porque a pessoa quando se converte é levada para o deserto, por quê? Porque o deserto é um lugar de provação. O deserto é o lugar onde você vai ser treinado por Deus. Então é o tempo de treinamento que Deus está fazendo conosco, para a gente enfrentar, né, saber enfrentar os perigos da vida, porque para a gente chegar na Terra Prometida, ela tem um preço. Né? Jesus pagou o preço para nós salvar? Sim, ele pagou, fez a parte dele, pela graça somos salvos. Mas existe um período, quando nós passamos por esse deserto aqui, período de aprendizado, período onde a gente vai aprender, né? Muitas coisas vai se deixando para trás, vai ficando para o deserto, vai ficando lá para trás. Por quê? O deserto é lugar de marchar, não é lugar de ficar parado. Porque o deserto, por exemplo, quando você entra no deserto, você ficar parado ali no deserto, num lugar só, irmão, você morre torrado pelo sol, você não aguenta. Fala. Então é preciso marchar, caminhar, cara. Isso é forte. E procurar a fonte de águas. E as pessoas que fala aí também que tá importante, as pessoas que andaram pelo deserto e a terra estava próxima deles, a terra prometida, e eles não acharam por quê? Desobediência a Deus. Então quando eles caminhavam, eles tinham que fazer. Irmão, eu entreguei essa outra palavra hoje aí do Espírito Santo por causa disso. Por causa que eu já tava. E é assim, cara, que funciona o Espírito Santo de Deus. Quando você tá na caminhada, segue a Cristo, tá seguindo, é igual eu falo, a gente tomba, só que não larga a cruz. Só que o que acontece? Quando você volta, o caminho já tá de novo. Você começa tudo de novo, irmão. E você vai passar de novo, só que Deus está mostrando. E é igual o povo que foi pelo deserto, que marcharam. Eles estavam próximo à terra, só que Deus não conseguia deixar eles ver, por quê? Porque estava errado, irmão. Fala aí. Então é interessante, né, irmão Paulo e irmão Lucas? Por quê? Deus, quando ele manda Moisés libertar o povo, né? Moisés, ele foi um homem que, né, o Espírito Santo estava fluindo nele. E aí o que acontece? Ele foi e falou para o faraó, deixe que meu povo vá para que ele me sirva no deserto. Né? O deserto é lugar de servir o Senhor. Deixe que o povo vá para que ele me adore no deserto, para que ele preste um culto no deserto.
Então o deserto é o lugar da gente cultuar, da gente adorar, da Para gente nós prestar um lembrar culto, que Deus é Deus. Isso. E você só consegue realmente, né, cultuar no deserto pelo Espírito. Se não tiver o Espírito Santo, não cultua, né, irmão Lucas? Como que você vai adorar a Deus no deserto, irmão? Na provação, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da luta. Então quando a pessoa ela sai do mundo, que representa o Egito, que é o lugar de pecado, né, o mundo é delicioso, é cheio de prazer, cheio de coisas que te seduz. Só quando você sai do mundo, por você entrar no caso no deserto, o que acontece? Aí você fica lembrando do mundo. E essa lembrança do mundo, ela muitas vezes, se ela não sair de você, você vai voltar para o mundo. Então é preciso que o fluir do Espírito em nós, para que você caminhe. Se você não tiver o fluir do Espírito, você não caminha no deserto. Então a gente estamos como peregrino em terra estrangeira, vivendo um tempo de deserto. Por quê? Porque no tempo que a gente caminhar no deserto, olhando para Jesus, né, ele é a rocha. Então olhando para a rocha vai, a água vem da rocha. Moisés, ele fazia com que a água saísse da rocha, Deus fazia, né? E a gente vê o que? É o alimento de Deus, irmão. No deserto, o alimento de Deus no deserto é a água, irmão. O alimento de Deus mais que... Se você estiver no deserto, irmão, o que você mais deseja no deserto? Uma pessoa que está no deserto, a água. Ele está no deserto, irmão, ele pode ter comida ali, ó. Mas se não tiver água, irmão, ele morre, cara. De nada adianta, né? Ele pode comer comida, pode se baldar em comer comida. Mas se não tiver água no deserto, ele morre, irmão. Então tem que ter água, e a água quem dá é o Espírito Santo, que é o fluir dos rios de água viva, igual o irmão Lucas falou. Essa água que flui do deserto. E o Espírito Santo, irmão, igual você está falando, irmão Lucas. Irmão, o Espírito Santo é maravilhoso, porque assim, ó, igual quando ele nos ensina e nós irmão, nós vai ter que caminhar de novo no deserto e lembrar do que? Em busca da água, da fonte da vida, que é Cristo. Porque, igual nós falamos, e eu sempre falo, se você tiver no deserto, se tiver mal e você voltar a fazer alguma coisa que desvie, tá querendo desviar o foco, só que você erra e você reconhece seu erro, você volta no deserto, você vai buscar água de novo. E quando você está ou quando o Espírito Santo, penso eu, irmão Lucas, o Espírito Santo se afasta, daí você já não está mais no deserto, você está na praia, você está de boa. Aí fica irmão. Aí você já não está mais no deserto, você já está na praia, está cegadão. Aí, irmão, aí você pode prostrar e procurar voltar, porque aí vai ficar ruim. Tem que vigiar. Quando a gente está nessa fase, igual eu falo, essa fase que a gente é ser humano, a gente pode estar um desvio, um deslize, só que nós nunca podemos. E irmão, não vou falar que é bom pecar. Isso é bom, maravilhoso, o Espírito não se afastar e nos corrigir. Um pai não ensina o filho? Um pai ensina o filho quando o filho erra. Só que isso aí tem preço. Você pode ter certeza, você vai dar um deslize, igual o pendão que o irmão tá falando, ele vai dar uma pendida lá, vai na carne. O que acontece, irmão? Aí para voltar pro Espírito, ele falou assim, não mandei você ir, fica aí agora. Aí você vê que ali só foi momentâneo, mas começa a esquentar o negócio fica ruim, começa a pesar, igual você falou de Saul, começa a vir um espírito maligno, começa a querer já vir aquela tristeza, aquela angústia, você quer voltar para lá, mas você tá preso, então o que vai soltar você? Reconhecer Jesus Cristo, falar, sou pecador, estou vivo, aceito, Senhor, volta. Só que daí você não vai voltar totalmente, você vai ficar meio, né? Só para você relembrando, aí conforme for, você vai aceitando, e vai voltando, vai aceitando teus caminhos, e fica o quê? E fica andando de novo, mas volta tudo, irmão. Só não pode se afastar de tudo, para quê? Para que você se sinta, daí no caso, no deserto você está com Cristo, o Espírito Santo, vai passar as provas, vai ver, você vai andar mais do que você deveria, para chegar no alvo que é Cristo, na água, anda em círculo, igual o burro de olaria, fica andando em círculo. Agora não. Agora quando já não sente nada aí é pior. Aí o que tem que fazer, irmão, quando o Espírito... E Saul não recebeu mais e o que aconteceu? Ficou ruim daí? Saul, ele se matou. Bom, né? Mas eu queria comentar aqui umas coisas que eu achei interessante, os irmãos falando, porque mas é interessante essa passagem da tentação no deserto, né?
o Espírito conduz Cristo para o deserto e o diabo o leva para um monte. Então, muitas vezes a pessoa está se exaltando, né? Ela está achando que é Deus, e na verdade aquilo que vai ser a queda dela, né? E o Espírito Santo, ele estava, antes de Jesus começar o seu ministério, ele saiu das águas do batismo e foi para o fogo da tentação. Então, os desertos da vida são os tratamentos do Senhor, né? E Deus tratou com aquele povo. Por que Deus não os tirou do Egito e no mesmo instante os colocou na Terra Prometida? Porque eles não estavam prontos, eles não estavam preparados. Até eu estou lendo o livro de Atos e parece que eu li uma coisa aqui que eu nunca tinha lido, porque eu achei interessante esse texto aqui, ó. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ou seja, estava se referindo a Cristo, né? Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Então, eles estavam no deserto, mas o coração deles estava no Egito. Então, parece que é para hoje isso aí, né? Porque a pessoa, ela pode estar ali no meio do povo de Deus, ela pode estar ali numa igreja, mas o coração dela está no mundo. O coração dela está nas coisas dessa terra, né? Então, ela não consegue viver para Cristo de uma forma inteira. E não é só bebida não, né, irmão? Não, você tá falando, tô entendendo. Não. Pode ser um bem material, ou correndo atrás das riquezas desse mundo, esquecendo. Exatamente. Então, ela pode estar ali fazendo funcionando para Deus, mas o coração dela não está ali. E a Bíblia fala que aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, resumindo, como é importante nós termos uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Eu estava lendo, eu acho que foi ontem, a passagem do Filipe, do eunuco. Rapaz, mas eu já li aquela passagem, mas eu já até perdi as contas. Mas eu li ela de uma forma ontem, cara. Parece que se descortinou. Parece que se descortinou. Eu fiquei impactado. Por quê? Porque Filipe ali, ele recebe duas direções. Uma é do anjo e a outra é do Espírito. O anjo fala para ele assim, vai até ao sul, no caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Cara, você vai para um lugar deserto, o que tem no lugar que é deserto? Você não, mas vai lá. E Filipe... Isso o anjo falou. O anjo falou isso para Filipe. E Filipe foi e ficou ali, no lugar deserto, não tinha nada. E aí passando, um eunuco, ele tinha ido adorar a Deus em Jerusalém, um etíope, e ele estava retornando para a sua terra. Aí o Espírito Santo falou assim para ele, se aproxima dessa carruagem. E aí Filipe ouviu o Espírito e se aproximou. E o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe fez aquela pergunta célebre, né? Entendes tu o que lês? Ele falou, mas não tem ninguém que me explica. Como é que eu vou entender? E daí o eunuco chama ele para que Filipe lhe explicasse. E esse eunuco estava lendo exatamente a passagem de Isaías 53, que fala sobre o cordeiro. E aí foi exatamente o ponto, né? Ele estava no ponto. Ou seja, olha o que é uma direção do Espírito Santo.
Muitas vezes a gente quer ganhar tanta gente para Jesus, mas a gente talvez não é o tempo daquela pessoa, né? E o Espírito Santo, ele dirigiu o Felipe para a pessoa certa. Ela já estava lendo a Escritura exatamente na passagem que falava sobre Jesus. Felipe ali falou pouco, ele não precisou deixar ele fazer força. Né? E aí o eunuco falou assim, ó, mas eis aí água. Mas Felipe nem falou, ele nem havia falado acerca do batismo. O próprio eunuco já sabia. Ficou compelido pelo Espírito Santo para batizar. E Felipe, ele não forçou nada. Ele falou assim, mas se você crê de todo o coração, nada te impede, né? E aí Felipe vai e batiza ele, e ali o Espírito Santo lhe conduz para um outro lugar. Então a gente começa a ver o que é uma pessoa receber uma direção de Deus. Cara, você vai na veia, você vai de forma cirúrgica. Agora, a hora que você está pela força do teu braço, você quer fazer as coisas pela tua carne, cara, é o que Jesus falou para Saulo. Saulo, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está dando murro em ponta de faca. Você quer perseguir ao meu povo, mas perseguir ao meu povo é me perseguir. Você não... Isso vai dar errado, cara. Né? Então, nós precisamos dessa direção do Espírito. Para quê? Porque o que o mundo acha que pô, mas Felipe ir já para um lugar deserto, o que tem a ver? Ele falando no ponto aqui, eu lembrei no motor. Rapaz, até motor em mecânica de hoje, de carro, irmão, e tava até com o carro, passei por isso agora, tive que chamar meu pai, irmão. E pela força não vai, você pode empurrar, morrer de empurrar da tranca. Você põe bateria nova, que é o coração do carro, a bateria que faz girar, bate nada. Irmão, veio meu pai, e como assim o pai também, Deus celestial, tem que vir na vida, igual dar direção para poder estar falando, achar o ponto certo. Ele que dá o ponto certo. Foi lá, puxou o ponto certo, bateu o pá, pegou, irmão. Sem força, igual o Felipe, você está falando essa passagem bonita. E pelo Espírito, quer dizer, né, que tudo há um ponto. Então, se a gente escutar ele direciona, né, irmão? Isso é maravilhoso, rapaz. Tem pessoas que estão no ponto. Por que Jesus fala assim, ó? Fala. Que olhai para a seara, entendeu? Está tudo pronto já para colher. Né? Então ele falou, agora vocês vão e colham, aonde vocês não plantaram. Né? A gente vê o quê, né? Que tem pessoas, essa passada do Felipe do Nuca, é forte, né, irmão? Tem pessoa que você fala, né? Está preparada, já está no ponto de ser colhida, né? Então você vê que você chega, fala de Jesus, ela, amém, glória a Deus, é isso aí mesmo, que faltava é isso que eu quero, e ponto. Agora tem pessoas que você vai, aí é regar a terra, é preparar, é plantar a sementinha, é regar, é colher, é deixar crescer para colher. Então, mas tem umas pessoas que estão no ponto já. Chegou, falou de Jesus, parece que é ponto. Puf, é isso aí mesmo. E não tem, é isso aí que eu quero, é isso que eu preciso. O texto fala que o etíope ele não viu mais o Felipe. E hoje você vê que o etíope é africano, né? A região da África, né? Ela é uma região onde o evangelho... No deserto já estava até a água próxima. Quando ele acabou de falar e aceitou que foi poucas palavras... Tá tudo pronto. A água tá tudo pronto. Tudo pronto. Por isso que nós estamos falando desse ponto aqui, nós estamos nesse papo que ficou bom. Porque assim, ó, muitas das vezes a gente fala, muitas das vezes a pessoa não precisa de muitas palavras de pregação, enfeitar o pavão e querer falar e falar e falar. Se você está bombando com o Espírito Santo, se você sentir o que você estiver sentindo aí também, né, que nós estamos falando, você sentir, chega lá na pessoa e falou, você está com o teu coração, o Espírito Santo, tá cheio. Jesus te ama, e tem um propósito na tua vida. Pronto, a pessoa já derrama o Guaraná e acontece, cara. A pessoa derrama o Guaraná, eu creio. Você pode ter certeza que naquela hora não, mas a pessoa já vai procurar um lugar para ela poder tá caminhando, rapaz. A pessoa, a gente vê o eunuco, né? O eunuco, Felipe, foi arrebatado para outro lugar. O que esse eunuco fez? Ele estava lendo já. Você acha que ele pode ler?
Não, Aí que seria se agora aprofundar. que o entendimento abriu pro eunuco, pô, mas não tem quem explique como que eu vou entender. Agora que ele entendeu, aí que ele debruçou mesmo na palavra. Quantas pessoas esse eunuco deve ter evangelizado? Nossa. Uma nação inteira. Né? É. Por quê? Porque ele saiu daí fluindo pelo Espírito. Uma coisa que eu aprendi hoje aqui, grandemente, fortemente, é entre funcionar e fluir. Tem muitas pessoas funcionando e tem pessoas fluindo. E se você ficar só funcionando, você fala de Jesus. Você fala da palavra, você conhece a palavra. Mas se você está fluindo, irmão, é porque você está conhecendo, você está com intimidade com Jesus. Você Irmão. tá fora do ponto, você tá até querendo pegar, só que você dá a partida, mas não pega. Não pega. Não Mas pega nem a aí, pau. Então, chegou no ponto. acerte o ponto, irmão, porque vai ser fácil de você fluir. Então é fantástico. Aí o combustível vem, aí flui tudo, o motor acelera e vai embora. E a gente, como a gente, né, tem momentos de estações, tem tempo que está funcionando e tem tempo que está fluindo. Então a gente tem que entender a estação que a gente está vivendo. A gente volta a falar das estações. Porque enquanto você está funcionando, continue pelo menos funcionando. Né? Não deixe de funcionar. Porque se parar, sai do ponto. Se parar, sai do ponto. Olha, Eu se parar, sai do ponto. sai do ponto. Então, dá uma experiência. Se está funcionando, vai dar irmãos, trabalho pra continue pegar. funcionando. Mas se fluir é melhor, né? Então, né? Continue nessa pegada, né? Se está funcionando, continue, né? Não fique fora, parado para sair Não fora do para, ponto, não. Mas se estiver fluindo, irmão, melhor. Lute para fluir. Por quê? Fluir, que eu nem sempre falo. Falar de Jesus é fácil. E, né, você lê a palavra, você fala de Jesus, mas e transmitir Jesus? Aí é o Espírito. Aí é fluir. Aí é o fluir do Espírito Santo que vai fazendo com que ele vai sendo lançado. A palavra vai sendo saída, ela sai com poder, com autoridade. É uma flecha que vai e ela penetra. Então é o fluir. Porque a palavra sem o Espírito não adianta. Não adianta. Tem que ter a palavra mais o Espírito. Porque uma palavra sem o Espírito, irmãos, é palavra. Né? Não deixou de ser palavra de Deus. Mas precisa do Espírito para ativar a palavra dentro do coração da pessoa. Porque senão a pessoa, ela escuta. Ela está cheia da palavra. Mas se o Espírito Santo não agir naquela palavra que foi lançada, não flui. Irmãos, Já, né? irmãos, muitas das vezes eu senti isso no meu coração, irmão. Eu quero que vocês comentem, que aqui nós estamos nesse papo cristão, então aqui nós tudo é irmão, uma benção, graças a Deus. E esse irmão também eu queria. Tá acabando, né? Mas então, igual o Eduardo falou, se eu não me engano, foi Daniel, não sei o que ele falou assim, ó, você vai no entendimento, daí Deus fala, quando você vai, ele se revela, você vai mais profundo ainda, né? Daniel, é mais fundo, né, Daniel? Ezequiel. Até eu procurei Daniel, não achei mesmo, depois eu vou marcar. Aí, rapaz, olha, isso é maravilhoso, rapaz, e é tudo pelo Espírito Santo, que a gente, muitas das vezes, eu vou falar por mim, eu tive que passar agora, nesse tempo agora, irmão, por várias situações para eu poder estar entendendo, porque muitas vezes a gente tem que sentir na pele o que o irmão está passando. Você tem que sentir na pele, porque nesse tempo eu já senti, já vivi o pecado, já fiz. Só que muitas das vezes, irmão, a religiosidade é um perigo, irmão. O diabo, quando você está na presença pelo Espírito, fluindo, irmãos, e vocês, eu quero ver o que vocês veem, vocês discordam, vocês concordam, eu já falo ao vivo. Porque, irmão, quando você está fluindo pelo Espírito, você está nesse fogo, igual no primeiro amor, irmão, que a gente não pode sair, rapaz, você começa. Só que, irmão, muitas das vezes o inimigo pode entrar, irmão, porque daí você está esquecendo o que o teu irmão tá vivendo e o que você já passou. E aí você acaba vindo pela espada, irmão, não então, pelo amor. Tem que ser fazer o pé de Cristo, né? Cola a orelha. Então, mas muitas das vezes o inimigo usa dentro da casa do quê? Do nosso coração, ele entra, irmão. Pra você julgar o teu irmão, pra você se afastar. É uma seta, né? É uma seta, irmão. Aí o que acontece? Que eu vi. Então, pra você ser puxado, pra você ser lançado pra frente, tem que ser esticado pra trás. E eu tô aprendendo isso, irmão. Eu tô aprendendo isso pra mim. Pra ser lançado mais longe, tem que ir mais pra trás. Mais pra trás, e eu tô vendo. Quanto mais a frente puxar, que na verdade, Deus ele nos puxa para Ele, né? É já para depois você ser lançado. E para Deus mostrar que Deus é Deus, eu vi, irmão, que muitas das vezes a gente não pode ficar, porque se pensa que você está sendo santo, você não está sendo santo, você está sendo o quê? Você está sendo
você está sendo egoísta, irmão, e andando pela espada. E você vai acabar ferindo pessoas, irmão, que estão caminhando na fé e não vão te dar ouvido depois, irmão. Porque é assim, irmão, vão entrar no se coração, não for por vão magoar. Irmão, se não for por fluir do Espírito, não funciona. O corpo só funciona, irmão, se tiver o fluir do Espírito. Um corpo sem Espírito é um corpo morto. Tem que reconhecer, né, irmão, que nós somos pecadores e nós temos que amar a Cristo e conseguir caminhar por Cristo, irmão. Um dando a mão pro outro. Que esse Gálatas 6, irmão, que Paulo nos fala nessa carta, irmão, vigiar para que não caia no mesmo delito, porque quantas das vezes, irmão, é o que eu falo, irmão, nós não é que é no mesmo delito, mas eu vejo também nessa passagem, em acabar pecando também, contaminado, não pelo mesmo pecado, mas nós está sujeito a ele. Vamos para as considerações finais, então? Vamos encerrar? Aleluia. Só mandar um abraço para os irmãos aqui, para a gente despedir dos irmãos aí, né? O pastor Adalto Godoy aqui. Pai, senhor, pastor tá Adalto. Sumindo, né, pastor? Bênção de Deus. Pastor Adalto, encontrei lá no mercado da São Justo, dia, irmão. Irmão, vocês tem hora de começar, pô. De fato, a gente fica meio enrolado. Eu fui no culto lá só no dia de agudo. Esse irmão só chega na hora do amém, viu, irmão Adalto? Na hora do amém ele chega aí na hora do amém. O pastor Adalto escreveu aqui, ó. Assim é o Espírito Santo, o tempo tem que estar em ordem e limpo. Amém, irmão, glória a Deus, é isso aí mesmo, né? Então a irmã Rosimeire também mandou as mensagens aqui. Quem mais aqui? Vamos ver, deixa eu só mandar um alô para os irmãos que entraram aqui depois. O Bruno Martins, Deus abençoe. Lopes também. Um grande abraço, meu irmão. Né? Quem mais aí está entrando aí? O Massal, um grande abraço para o Massal, Pastor Jesus, o irmão Hérito. Paz, Senhor, irmão, vamos para o monte, irmão. Vamos lá com nós orar. Também quem mais está conosco aí? Deixa eu ver. A irmã Rosimeire mandou bastante mensagem aqui. Que bom, irmão. Compartilha mesmo, vocês que estão participando aí conosco, né? Manda seus comentários, isso é importante, irmão, porque ajuda também outros que estão acompanhando a gente aí, tá bom? A Rosimeire escreveu que nada é meu, tudo é do Senhor. Glória a Deus, irmão, que maravilhoso, né? É o mais triste, mas muito tem em tudo menos Jesus. Né? Muitas pessoas têm tudo menos Jesus, é verdade, irmão. Tem que ter Jesus, porque sem Jesus nada podemos, nada somos, nada fazemos, né? Então, o apóstolo Adalto, que a semente é lançada na terra. É lançada, mas o terreno tem que estar preparado para receber a semente. Aleluia. Igual o eunuco, né, irmão? Maravilha, né? Eis a importância de estarmos nos alimentando todos os dias da Bíblia. Beber direto da fonte que jorra da água viva, limpa. A irmã Rosimeire escreveu que aleluia, glória a Deus. Assim é o Espírito Santo, o tempo tem que estar em ordem limpa, como o pastor Adalto disse. Né? Quem mais aqui? Jesus abençoe a todos. A Rosimeire mandando aí a paz de Jesus, Senhor Jesus para todos. Também o pastor Adalto aí mandando a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Deus abençoe, né? Aparecido Teodoro Cunha, a dona Cida, irmã do Emerson Cunha, a mãe do Emerson Cunha. Deus abençoe, tá bom? Infelizmente, né, a gente tem que ir embora. O papo tá bom, né? Mas vamos pro monte orar. Né? Vamos estar em oração por vocês também, tá bom? E ore por nós também, tá bom? Ore por nós. Estamos aí em oração por vocês. E deixe o Espírito Santo fluir. Entenda a diferença entre funcionar e fluir, meus irmãos. Porque se você funciona, você vai bem, mas se você flui, você vai melhor ainda, né? Então o importante é isso. Um grande abraço a todos. Fica aqui minha despedida. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Eu também me despido dos irmãos aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vi que é forte isso aí que o pastor Adalto falou do templo limpo. Eu também creio. Para nós estar na presença do Espírito Santo, só que eu creio também, irmão, de nós estar, limpando o Espírito Santo, o nosso tempo, o Espírito Santo não se afastar a todo dia, porque é o que eu falei, irmão, nós não conseguimos ser limpos de todo mal, todo dia, irmão, alguma coisa entra no nosso coração, então nós temos que, antes do sol se pôr, eu penso, irmão, nós está reconhecendo aquilo que nós erramos no dia. Aquilo que nós erramos no dia, nós prestar a conta com o Senhor, porque não tem, irmão, me perdoa, mas eu vejo, irmão, que não há um homem só justo nessa terra, irmão, que eu passo o dia sem acabar de pensar alguma coisa. Você contaminar e viver no pecado é uma coisa, você reconhecer é outra, irmão. Eu penso assim.
Amém. Então, irmãos, eu acho que o irmão Eduardo resumiu bem, né, a live, a diferença do funcionar e do fluir. Tem muita gente... Esse vai ser o tempo, irmão. Tem muita gente que está funcionando, mas são poucos aqueles que estão fluindo, né? E quando você flui no Espírito, é o que Filipe fez com o eunuco. Ele não precisou nem forçar ele para batizar. Aqui, água, aqui, ó. Eu vou. Né? Então, isso tem tudo a ver com viver uma vida, né, cheia do Espírito, esse andar no Espírito. Por quê? Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, para entrarmos nessa obra que é de Deus, a gente tem que saber de Deus aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque tem gente que está fazendo, tem gente que está usando o nome de Deus para fazer a sua obra. Não, a obra é de Deus, e é nós que temos que ser usados por Deus. E qual que é a melhor forma de ser usado por Deus? É pelo fluir do Espírito. Aleluia. É o que Jesus fala em João 7:37, que foi o primeiro, não, que foi o segundo versículo hoje do dia, né? Que no último dia da festa dos tabernáculos, o que Jesus disse? Ó, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. Viu? Antes de nós encerrar o seguinte aí, você, Eduardo, eu creio assim, irmão. Agora eu quero que você responda isso também para mim. Eu já está encerrando. Agora? Você vai querer? Não, faz favor. Nós somos o semeador. Jesus Cristo é o jardineiro. Nós prepara a terra, é Jesus que prepara. Jesus que prepara a terra. Nós só faz a semeadura, não é, irmão? Porque Jesus ele tem as suas terras que ele prepara e nós temos que preparar algumas terras também. Tem terras preparadas também, não? Tem terras preparadas por Jesus e tem terra que você tem que arrancar muita pedra daquela terra ali. Tem que aguar bastante. Tem que pegar a enxadinha ali, irmão, arrancar as pedras, arrancar ali aqueles troncos duros, aquelas raízes duras na terra, tem que arrancar. Então tem terra preparada, eu vejo que tem terra preparada por Jesus, que já está pronta. Igual essa passagem que teve, né? E tem que terra ele já estava vindo, já estava com a terra, a terra já estava que estava... E tem terra que a gente tem que preparar, né? Porque se nós somos semeadores, né? Nós somos trabalhadores, o trabalhador tem hora que ele tem que trabalhar duro, né? Tem hora que é mais fácil, tem hora que você pega a terrinha macia ali, a terra roxa, você vai lá, planta, beleza. Mas tem terra que você tem que trabalhar nela. Mas daí... porque na verdade o agricultor ele planta e ele tem que cuidar mesmo, né? Porque senão ele não vai ter uma colheita, né? Então E Jesus, semente que vai germinar, semente. E Jesus ficou 3 anos e meio ali com os discípulos e não foi fácil, né? Então acho que eu penso assim, que tem a terra pronta e tem a terra que você tem que trabalhar nela. Então, né, a terra pronta Jesus dá e fala, aí, ó, só lança semente. E tem a terra que fala, ó, trabalha um pouquinho nela aí, porque ela vai dar fruto, mas trabalha. Não desiste não, né? Persevera. É verdade. Assim, né? É isso aí mesmo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe então o irmão Herto Vinícius também. Mandou aqui, ó, pastor, irmãos, perto eu estou chegando. Ô, glória a Deus, o irmão vai no monte nós. E o irmão Marcos de Larissa também, aí, meu irmão. Deus abençoe Marcão. Trabalha ali em Marcado Sebastião, agora trabalha aí com hortifruti, né, irmão Marcão? Deus abençoe você e toda a família aí. Vamos orar então, irmãos? Vamos orar, agradecer. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela tua graça. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por esse papo com meus irmãos aqui, Pai, com esse povo abençoado. Obrigado, Jesus, por esse dia, por essa oportunidade, que o Senhor possa usar essa live para atingir essas pessoas que assistiram e que vão assistir ainda, Senhor Jesus, que essa palavra seja uma palavra que entre como uma espada na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e venha discernir os pensamentos e as intenções do coração dessas pessoas que venham assistir essa live, Senhor Jesus. Meu Pai, toca no mais profundo delas, toca no mais íntimo, Senhor Jesus. Venha arrancar delas tudo aquilo que não é teu, venha pôr tudo aquilo que te pertence, meu Pai. Envia o Santo Espírito, Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha ensiná-las a como falar, a como agir, a como se comportar, Senhor Jesus. E cada uma delas venha andar no Espírito para que elas venham fluir
fluir, Senhor Jesus, nós pedimos, ó Deus, como rios em de nome água de viva, Jesus. Senhor Jesus. E assim nós te Glória a louvamos, nós Deus, agradecemos, meu bendito Pai, seja o seu em nome do Senhor Senhor, em Jesus. nome de Jesus. Amém, Amém. glória a Deus, graças a Deus. Diz aí, você está fluindo ou você está só funcionando? Deus abençoe a todos. Tá fora de abraço. ponto ou tá no ponto? Tá no ponto ou fora? Aleluia. É, A paz e a fora, graça tá de no Jesus, ponto. meus irmãos. Um grande abraço. Chama o mecânico, que é Deus. Aleluia. Chama o Espírito Santo. Deus abençoe, irmãos. Aí, ó, em cima da pia tem 11 horas. Deixa a gente até pra 23. despertar, é? Pra nós ir lá pra vocês falarem que eu não vou correr. 11